tudo bem? Tia André está de volta para mais uma videoaula de matemática. Correção que iremos fazer hoje, da página 140 até 143, depois 146 até 151, ok? Página 142, vamos lá. 1. O que acontecerá com as linhas do desenho A se as prolongarmos no sentido indicado pelas setas? Elas não irão se encontrar e a distância delas vão ser a mesma. 2. O que acontecerá com as linhas do desenho B se elas também forem prolongadas no sentido indicado pelas setas? Elas irão se encontrar. 3. Volte ao desenho B e discuta com seu colega. Qual será o ângulo formado pelas duas linhas, né? Se vocês observarem aqui, está formando um ângulo, né? Essas linhas estão formando um ângulo. Qual o ângulo? 90 graus. Página 143, 4. Observe os objetos e o ambiente ao seu redor. Complete os quadros a seguir, representando através dos desenhos os exemplos que você encontrou, tá? Vocês podem ter colocado exemplos de paralelas, porta, janela, folhas de papel, escada, né? No caso, nos degraus de cada escada. Exemplos de perpendiculares, espaço em que os lados formam ângulos retos, uma cruz, né? O desenho de uma cruz, né? Nas quinas da parede, nos encontros das paredes. Então, isso aqui a gente vai corrigir na live, porque cada um vai colocar aquele objeto, né? A resposta que encontrou. No Investigando, na página 144 e 145, nós iremos também fazer na nossa live. Página 146, 5. Observe o mapa a seguir. Ele mostra o centro da cidade do Rio de Janeiro. A. Encontre duas ruas ou avenidas que sejam paralelas, ou seja, não se cruzam entre si e pinte essas ruas de azul. Depois, escreva o nome delas abaixo. Então, vocês verificaram essas ruas e pintaram de azul. Alguns exemplos aqui: Avenida República do Paraguai e Avenida Rio Branco, Rua México e Avenida Graça Aranha, Rua do Rosário e Rua do Ouvidor. B. Encontre duas ruas ou avenidas que sejam perpendiculares. Elas vão se encontrar, né? Tem umas que até cruzam entre si. Pinte essas ruas de vermelho. Essas vocês vão pintar de vermelho. Depois escreva o nome delas abaixo. Alguns exemplos aqui: Avenida República do Chile, Avenida República do Paraguai, Avenida Almirante Barroso e Avenida Presidente Antônio Carlos, Rua Evaristo da Veiga e Rua México. Na página 147, identifique no mapa: A. Outras duas regiões que contenham ruas cortadas por uma transversal. Vocês poderiam estar indicando aí: Rua Venezuela, Rua Principal e Rua Pleiades. B. 3 pontos de interseção entre ruas. Haviam várias possibilidades, tá? Qualquer ponto onde as ruas se encontram. Então, isso aí também é uma resposta pessoal. C. 2 ruas paralelas. Poderiam ser Rua Congonhas, Cristina e São João Evangelista, rua cortadas pela Avenida Bento Simão, mesmo que não apareça um nome, mas a gente pode observar que existem ruas aqui. D. 2 ruas perpendiculares, aquelas que se encontram, se cruzam, né? Avenida Bento Simão e qualquer uma das ruas cortadas também por ela. Página 148, localização e deslocamento. A. No espaço a seguir, descreva a localização da escola. E B. Pede para que vocês também desenhem o mapa do bairro onde fica a sua escola. Todas as duas, resposta pessoal, tá ok? Página 149. 2. A partir da discussão feita no item anterior, escolha a coluna mais adequada para as palavras a seguir. A coluna da direção vertical, horizontal e diagonal. Sentido seria para frente, para trás, para cima, para baixo, direita e esquerda. Página 150, número 3. Observe o mapa a seguir da cidade de Belo Horizonte e responda as perguntas abaixo. A. O que indicam as setas assinaladas nas ruas? Indicam mão e contramão, né? O sentido obrigatório de circulação dos carros.
B. Escreva o nome de 3 ruas paralelas, aquelas que não se encontram, não se cruzam. Essas ruas têm a mesma direção, pois são paralelas. Rua Congonha, Rua São Domingos do Prata e Rua São Romão. C. Nessas ruas a circulação obrigatória dos carros tem o mesmo sentido? Vamos observar o quê? Para que as duas ruas tenham o mesmo sentido, é necessário que sejam paralelas, ok? Então, para que elas tenham o mesmo sentido, elas têm que ser paralelas. Paralelas são aquelas que não se cruzam, ok? Então, ela tem que estar apontando para o mesmo lugar. Então, dessa forma que eu sei que o carro vai ter, né? Os carros vão ter o mesmo sentido. D. Encontre 2 ruas que tenham a mesma direção e sentido oposto. Posso dar como exemplo a Rua Viçosa e Rua Padre Severino. 4. Volte ao mapa que você desenhou, contendo a localização de sua escola. Complete seu desenho colocando setinhas para indicar o sentido de circulação dos carros em cada uma das ruas que você desenhou. Isso aqui também é pessoal. É lógico. 1. Classifique as afirmativas a seguir como verdadeira e falsa. Lembrando, A. 2 ruas paralelas não possuem a mesma direção. Lembra que a tia Andréia falou? Direção é o caminho que será percorrido, tá? Então, vamos lá. 2 paralelas não possuem a mesma direção. Falso, tá? Porque elas sempre possuem a mesma direção. B. Ruas que têm sentido oposto de circulação possuem a mesma direção? Verdadeiro. Sentido opostos é necessário ter a mesma direção. C. Ruas que têm o mesmo sentido de circulação não têm a mesma direção? Falso. Porque para ter o mesmo sentido de circulação é necessário ter a mesma direção. D. 2 ruas perpendiculares, lembra? Aquelas que se encontram, aquelas que cruzam, possuem sempre a mesma direção? Falso. 2 ruas paralelas podem ter sentidos diferentes? Sentidos indica como este caminho será percorrido. Então, vamos lá. 2 ruas paralelas podem ter sentidos diferentes? Verdadeiro. Elas podem ter sentidos opostos. F. 2 ruas perpendiculares sempre têm o mesmo sentido? Falso. Elas nunca têm o mesmo sentido. Agora nós vamos para o nosso lançamento, tá? Iniciaremos o lançamento na página 152, trabalhando com a localização. 1. Observe o mapa a seguir. Aqui a gente tem um mapa bem simples, né? E vocês vão observar o mapa e fazer o seguinte. Letra A. Trace em vermelho o caminho que você faria para ir da casa da Nina à escola. Vocês vão ver aonde está a casa da Nina e vão traçar um caminho, né, na cor vermelha. Também pessoal, cada um vai verificar qual o melhor caminho que achar. B. Se você tivesse que explicar este caminho para alguém que não possui o mapa, como você faria? Use o seu caderno para registrar sua explicação. Essa explicação vocês vão registrar no caderno de matemática, né? Colocando, né, cabeçalho, colocando livro de matemática, página 152, número 1, letra B, e vão colocar. C. Trace em azul e verde 2 caminhos diferentes que você poderia fazer da casa de Beca até a casa de Theo. Então, um caminho vocês vão fazer na cor azul e outro caminho que tem que ser diferente desse primeiro que vocês fizeram com a cor azul na cor verde. D. Escolha um dos caminhos que você desenhou e descreva-o em seu caderno. A mesma coisa. No caderno vocês vão escrever lá, falando, explicando. 2. Use setinhas para marcar o sentido de todas as ruas do mapa acima, de modo que os 3 caminhos desenhados por você possam ser feitos por alguém de carro. Procure usar o mínimo possível de mão duplas. Mão duplas é os veículos que podem circular nos 2 sentidos, tá? Tanto indo quanto voltando. Página 153. Trabalhando localização na malha quadriculada. Agora você vai usar letras e números para localizar elementos na malha quadriculada. Então, vocês vão observar aqui. Em cima, na horizontal, nós temos de A até a letrinha M. E na vertical, do número 1 até o número 15. Então, vamos lá. 1. Localize os elementos indicados pelas coordenadas a seguir. A. O que você encontrou na posição A3? Eu vou lá na letrinha A
e vou descendo até a posição 3. Ó, na posição 3 eu encontro uma carinha. B, o que você encontrou na posição D13? A mesma coisa, vocês vão fazer, só que agora é com a letrinha D no número 13. C, indique a posição das figuras a seguir. Aqui já vai ser o contrário, vocês vão ver aonde está o triângulo, a que letra ele está ligado e a que número, tá? O Sol e a Lua. 2, desenhe um quadrado na posição E1. Vocês vão lá na letrinha E e aonde tiver juntando, né, com o número 1, vocês vão desenhar um quadrado. E uma estrela na posição B8. Muito fácil, muito bacana esse trabalho. Página 154, trabalhando o deslocamento na malha quadriculada. Aqui nós temos a entrada e a saída. Use cores diferentes para traçar 2 caminhos possíveis que Nina pode fazer para chegar até a saída. Nina deve andar sempre em cima das linhas pretas, não é dentro do quadrado, em cima das linhas pretas, nas direções e sentidos indicados pela seta abaixo. Vocês podem, né, fazer subindo, descendo para a esquerda, para a direita, enfim, lembrando que é em cima das linhas pretas. 2, use seu caderno para responder as perguntas. A, qual dos caminhos que você desenhou é o mais curto? Tá? Vocês vão usar o lado dos quadrados da malha quadriculada como unidade de medida, de comprimento, e vocês vão conseguir calcular, tá? B, você consegue desenhar um caminho que seja ainda mais curto? Sim ou não? Use a cor que você preferir para representá-lo na malha quadriculada, que vocês vão fazer na malha. C, descreva esse novo caminho em seu caderno. Vocês vão colocar, né, as estratégias que vocês usaram para encontrar esse novo caminho que é mais curto. Página 155, contorno de figuras planas. 1. Observe as figuras desenhadas na malha quadriculada a seguir. Aqui nós temos várias figuras desenhadas. Considerando o lado de cada quadradinho da malha quadriculada como unidade de comprimento, em quais dessas figuras a medida do contorno é a mesma? Se vocês contarem ao lado de cada quadradinho, vocês vão ver que a azul, a laranja e a lilás vão ter o mesmo contorno, a mesma medida, né? Vamos ver aqui, ó. Se você pegar o azul, você vai contando, ó, cada tracinho ao lado do quadrado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, vocês vão verificar que o azul e a cor laranja e a lilás têm o mesmo comprimento de contorno, né? A medida de contorno é a mesma. Todas essas cores que a tia Andréia falou, vocês vão contar 16 o número de contorno. Página 156, 2, agora é a sua vez. Desenhe 3 figuras diferentes cujo contorno tem a mesma medida, tá? Há várias respostas possíveis, lembrando que eles vão ter que ter a mesma medida, tá? Não esqueçam, o contorno de cima, ao lado também conta, e embaixo, tá? A, discuta com seu colega quais foram as estratégias usadas para desenhar as figuras cujo contorno tem a mesma medida. Escreva aqui as suas conclusões. Vocês têm que lembrar que essas estratégias, elas devem envolver cálculos mentais de adição, subtração, multiplicação e divisão. Vocês que vão escolher. Por exemplo, se o contorno foi 16 e o aluno quiser desenhar um quadrado, vocês vão dividir 16 por 4. Ok? O quadrado tem quantas partes? 4. Vocês vão pegar 16 e vão dividir por 4. Vocês vão descobrir a quantidade de contorno que vocês vão fazer para formar esse quadrado. Tá ok? B. Coloque as estratégias em práticas para desenhar na malha acima 3 figuras diferentes de contorno igual a 16 unidades. Então, vocês vão fazer uma figura que tenha o contorno, contando cada ladinho do quadrado, 16 unidades, ok? Página 157, outra coisa, referente à letra B, se vocês verificarem aqui na página 155, vocês vão observar, ó, se vocês olharem aqui, ó, o contorno azul tem 16 unidades, o contorno da figura laranja tem 16 unidades, da figura lilás, então também pode servir como exemplo para vocês fazerem esses desenhos aqui na malha, tá? Da página 156. Te dei uma dica para vocês, hein?
Página 157, áreas de figuras planas na malha quadriculada. O conceito de área está relacionado à cobertura de uma superfície. A área de uma região plana é a medida da superfície ocupada por ela. Vamos marcar isso? A área de uma região plana é a medida da superfície ocupada por ela. 1. Considerando cada quadradinho da malha quadriculada como unidade de área, responda. Vamos lá. A. Qual é a área de cada figura na malha quadriculada acima? Figura 1. Vocês vão contá-la. Quantos quadradinhos tem na figura 1? 6 quadradinhos. Na figura 2, 3, 4, 5, 6. É só vocês contarem todos os quadradinhos, ok? De acordo com a figura. B. Qual é a figura que possui menor área? C. Quais figuras possuem áreas iguais? Muito fácil, tá? Simples e simples. Página 158. 2. Agora é a sua vez. Desenhe na malha quadriculada a seguir. A. Duas figuras diferentes com área igual a 8 quadradinhos. Lembrando, quando eu falo de área, eu falo do quadrado todo, tá? Antes nós estávamos falando contorno. Contorno é a linha em volta do quadrado, ok? O contorno, vou trazer aqui como exemplo. Olha aqui. O contorno é isso aqui, ó. O contorno é isso, ó. 1, 2, 3, 4. Então, aqui eu tenho um contorno com 4 unidades, ok? A área é esse quadrado todo. A área, eu olho o quadrado pintado, ó. Um quadrado, entendeu? Então, a área eu conto por quadrado. Contorno é em volta do meu quadrado. Então, não confunda, tá? E letra B, duas figuras diferentes com área igual a 6 quadradinhos. Vocês vão fazer uma figura e vão pintar dentro desses quadradinhos. Página 159, 3. Torugo está com dificuldade para calcular a área das figuras que desenhou. Vamos ajudá-lo? Use seu caderno para registrar a resposta e justifique. Ele fala assim agora: como faço para calcular a área destas figuras? A primeira, a gente tem aí, né, um foguete. E a segunda, uma casa. A. Meça a área do foguete desenhado por Torugo usando um quadrado como unidade de medida. Então, vocês vão olhar cada quadradinho. Então, vamos lá. A figura 16, a figura do foguete tem quantos quadrados? Vocês vão contar todos os quadrados completo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Contei os 14. Só que vocês podem observar que existem quadrados aí que estão com a metade. Não é isso? Se eu juntar, ó, eu tenho 4 quadradinhos com metade aí. Não é isso? Se eu pegar esse quadrado, é como se vocês tivessem isso aqui, ó. Vocês aí têm 14 quadrados completos no foguete, não é isso? Vocês têm 14 quadrados completos no foguete, esse aqui. Mas eu posso observar que eu tenho 4 partes desse foguete, onde esses quadrados estão pintados à metade. Eu tenho 4. Se eu juntar uma metade com a outra, eu vou formar um quadrado completo, ok? Então, mais um quadrado. Eu tinha 14 quadrados pintados completo. Eu tenho 4 quadrados onde só estão pintados a metade. Então, vamos lá. Eu tenho 4 triângulos desse, tá? Tia Andréia só tem esses 2, mas eu vou fazer o mais fácil possível para vocês entenderem a explicação. Então, eu tenho 4 figuras que só a metade está pintada. Se eu pegar 2 metades dessa, eu vou formar um quadrado. Então, 14 quadrados completos mais um quadrado, eu tenho 15. Se eu pegar as outras 2 figuras e unir, eu vou formar outro quadrado. Então, quadrado, eles têm quantas figurinhas aí, quantos quadrados, desculpa, estão formando, melhor, esse foguete?
estão formando, né, essa figura aí do foguete, 16 quadrados, ok? E aqui, B, a mesma figura utilizando o triângulo como unidade de medida. A área dessa figura vai ser quanto? Vai ser 36. Se você utilizar, ó, olha aqui, esse triângulo como medida, tá? Tá aí, ó, o triângulo. Você vai observar. É só você fazer o seguinte, olha, 16, que é a quantidade, né, de quadrado que você vai colocar. Não são 16 quadrados? A metade de um quadrado equivale a quanto? Vamos lá. Eu tenho um quadrado. Se eu fizer a metade de um quadrado, eu vou ter duas partes. Assim como metade, a gente representa pelo número 2. Então, eu vou pegar a quantidade que eu encontrei na letra A, que foram 16 quadrados, e vou multiplicar por 2, que vai dar 32 triângulos, ok? Porque vai ser o dobro. C, que relação você pode estabelecer entre as medidas encontradas? A área medida em triângulo é o dobro da área medida em quadrado, tá? D, justifique sua resposta. Bom, a área medida em triângulo é o dobro da área medida em quadrado, pois a área de cada triângulo corresponde à metade da área de cada quadrado, ok? Então, a gente precisa do dobro do triângulo para recobrir a mesma área. Represente a área da casinha desenhada por Torugo usando a unidade de medida que você preferir, quadradinho ou triângulo. No caso, quadrado, se vocês observarem, nós vamos ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ok? A gente vai ter 14 quadradinhos completos, ok? Então, vamos contar de novo. Todos os quadrados que vocês tiverem pintados, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, não é 14 não, 16. E depois a gente vai observar que existem, ó, 1, 2, 3, 4, 5 quadrados. 5 quadrados pintados pela metade. Então, vamos lá. 5 quadrados. A gente sabe que juntando dois triângulos, desculpa, são 5 triângulos divididos pela metade. Então, vamos lá. Eu tenho aqui 5 triângulos. Se eu juntar 2 triângulos, eu vou ter um quadrado. Não é isso? Então, eu já tenho 17. Se eu juntar os outros triângulos, eu vou ter outro quadrado. Então, eu tenho 18. E ficou faltando a metade de 1. Então, aqui a resposta pode ser 18 quadrados e meio, ok? Porque, como eu falei para vocês, nós temos 16 quadrados pintados completos e temos essas 5 figuras onde só está pintado a metade, só estão pintados a metade desse quadrado. Então, vamos lá, 5, né? Se eu juntar 2 triângulos, eu tenho um quadrado. Se eu juntar mais os outros 2 triângulos, eu tenho outro quadrado. Então, aqui eu já encontrei 18. E a metade de 1, 18 quadrados e meio. 160, agora é sua vez, desenhe na malha quadriculada a seguir 2 figuras diferentes, cuja área seja igual a 25, tá? Então, vocês vão desenhar aqui, né, a figura e que tenha que ter 25 triângulos, ok? Lembrando que o quadrado, né, ele tem 2 partes de um triângulo, ok? Então, vamos lá. O quadrado é isso aqui, ó. E o triângulo é esse, tá ok? Aí, tá pedindo para vocês desenharem, tá? Ó, desenhe figuras diferentes cuja área seja igual a 25, ó. 25 triângulos. Vocês sabendo que se vocês fizerem uma figura onde tenha um quadrado, aqui vocês já vão ter o dobro.
ok? Então, vocês podem estar fazendo uma figura onde vocês, querendo, podem colocar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 quadrados e meio. Por quê? 12 quadrados, eu vou ter o quê? Qual é a quantidade de triângulo? 24, não é isso? 24 triângulos. Mais a metade de um quadrado, eu vou ter mais um triângulo. 24 mais 1, 25. Vocês podem estar fazendo esses desenhos dessa forma. Lá na página 161, brincando de aprender, aprendendo com Tangram. Gosto muito. O quebra-cabeça chinês Tangram é composto por 7 peças. 5 triângulos de tamanho variados, um quadrado e um paralelogramo, que podem ser arranjados de maneiras diferentes, de formas diversas figuras, tá? Eles formam cada figura bacana, depois vocês podem estar até olhando na internet cada desenho lindo. O nome Tangram significa 7 tábuas de sabedoria. Podemos combinar as peças para formar várias outras figuras, seguindo as seguintes regras. Todas as peças devem ser usadas. Não é permitido sobrepor as peças. 1. Recortem as peças do Tangram, do material de apoio, e usem-nas para formar as seguintes figuras. Lá na página 425, vocês vão fazer isso, recortar, e podem estar formando, não precisa colar, é só montar essas figuras aqui. Super desafio. Você consegue descobrir como as peças do Tangram foram usadas para formar esta figura? Sim ou não? Se possível, desenhe aqui ao lado as peças para ver como é fácil. E na página 162, que é a última página do nosso lançamento, usando as peças do Tangram como unidade de medida de área. 1. Sobreponha as figuras para descobrir o que se pede. A. Meça a figura roxa usando a figura rosa como unidade de medida. Eu vou pegar a roxa e a rosa, e o que você descobriu? Vamos medir aqui, ó, a roxa e a rosa. Se eu colocar aqui, o que eu vou descobrir? Elas são iguais, elas são diferentes? Muito fácil, né? B. Meça a figura verde usando a figura rosa. O que você descobriu? Vamos lá. Figura verde com a figura rosa. Vamos medir aqui, ó. Vamos verificar aqui, assim. Se eu verificar assim, eu vou ver que a figura verde tem o dobro, ó. Porque aqui, ó, olha outro triângulo formando aqui, ó. Outro triângulo que forma aqui, ó. Então, eu posso perceber que a figura verde, ela tem o dobro da figura rosa. C. Meça a figura laranja usando a figura rosa. Vamos pegar agora a figura laranja. Ó. Aqui, ó, figura laranja. Eu posso perceber que ela também tem o dobro da figura rosa. D. Meça a figura azul usando a figura rosa. Vamos pegar a figura azul usando a figura rosa. O que você descobriu? Figura azul usando a figura rosa. Eu vou descobrir também que a figura azul tem o dobro da figura rosa. Depois, qual é a relação entre as áreas da figura verde, azul e laranja? Aí vocês vão pegar a figura, né, verde, azul e laranja, e vão ver se elas são iguais, se elas possuem dobro, tá, das áreas da figura rosa. A Andréia já fez para vocês. F. Qual é a relação entre a área da figura vermelha e a área da figura amarela? As áreas dessas figuras são todas iguais ou são diferentes, tá? G. Meça a área da figura vermelha usando as relações que você descobriu. A resposta deverá ser dada usando a figura rosa como unidade. Então, vocês vão dar essa resposta usando essa figura aqui, tá? Como unidade de medida. Bom, vocês vão colocar a figura rosa, no caso, sobre as outras figuras. E a partir daí vocês vão estar tendo algumas informações, né? Ó, a figura rosa
mede cada uma a metade de um quadrado, não é isso? E as figuras verde, laranja e azul medem 2 triângulos. Assim, a figura vermelha mede 4. Ou seja, vamos lá. Essa daqui, ó, a rosa e a roxa, tá? Elas medem um triângulo. A verde, laranja e azul já é o dobro, então medem 2 triângulos. Já a figura vermelha, ela mede 4 triângulos, ok? Então, por aqui a tia Andréia vai ficando, né? Espero que vocês façam bastante figuras com Tangram. Se quiserem aprender mais figuras, vocês podem estar acessando, né? Pela internet mesmo, vocês vão encontrar cada figura linda. E tirem bastante fotos, treinem bastante essas figuras, que no dia da nossa live nós vamos estar fazendo figuras bem bacanas, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, anotem, por favor, para tirarmos da nossa live. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!